Que cada um sinta a presença do seu amigo espiritual, do seu mentor, da equipe espiritual dessa casa, que esses queridos amigos espirituais nos conhecem profundamente, sabem sobre a nossa reencarnação, sabem sobre a nossa capacidade, e eles confiam em nós, investem em nós. Então, estudarmos juntos, falar sobre reencarnação aqui agora, é uma grande oportunidade de recebermos as inspirações desses queridos amigos. Então, vamos começar fazendo a primeira reflexão. Como está a sua reencarnação? Você saberia, eu estou usando a palavra você, mas eu me incluo também, só para ficar fácil e impactante a pergunta e o raciocínio. Você saberia responder como está a sua reencarnação? Você saberia falar sobre o seu estado emocional da sua reencarnação? Como é que você está agora, nesse período? Você tem noção de como você esteve nos últimos 10 anos? Qual foi o nível de ansiedade que você teve nos últimos 10 anos? Qual foi o nível de preocupação que você teve nos últimos 10 anos? Essa ansiedade, essa preocupação, essa aflição, alterou em alguma coisa? Trouxe algum benefício? Trouxe alguma doença? Trouxe alguma certeza? Trouxe mais dúvidas? Trouxe alguma percepção? Quem teve algum problema de saúde? Quem teve alguma doença nessa reencarnação até agora? Como se sentiu com essa doença? Revoltado, resignado, achou interessante, conseguiu manipular alguém, conseguiu se afastar de um trabalho? Como é que foi isso? Porque nós precisamos saber exatamente o que nós pensamos. Nós precisamos saber exatamente qual é o estado da alma, qual é o estado da alma nosso. O que acontece conosco. Eu vou iniciar com um filmezinho que eu trouxe para sensibilização. Algumas pessoas já conhecem esse filme, mas tente ver qual é a palavra, qual é o sentimento que vem na sua mente quando você vê esse filme. O que te remete? Você fazendo um paralelo com a tua vida, com a sua reencarnação, com a sua, não é do seu filho, do seu marido, com a sua, é você. Porque nós precisamos assumir a nossa reencarnação e querer gerenciar a reencarnação de alguém. Do filho, do marido, do chefe, do vizinho. Nós não somos gerentes reencarnatórios. Não. Nós temos a propriedade da nossa reencarnação. Então, é um filme muito significativo, que eu gosto bastante, porque a gente pode tirar muitas coisas daqui. Qué bonitos ojos tienes, debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes. Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejas, ni siquiera parpadear. Malagueña, salerosa. Besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. Eres linda.
me desprecias, yo te concedo razón, yo te concedo razón, si por pobre me desprecias. Yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón a cambio de mi pobreza. Malagueña, salerosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera, malagueña salerosa, y decirte, niña hermosa. que veio? Quem gostaria de falar assim, alguma coisa que veio na mente? Como é que podemos imaginar que esteja a mente de um camarada desse, né? Ousadia. Que mais assim? Que palavras mais? Que sentimentos vocês acham? Porque isso aqui foi de um documentário que esses tubarões, esse tipo de tubarão, são tubarões extremamente agressivos, né? Várias pessoas que fizeram isso tiveram a mão decepada, alguns morreram, né? Porque são pessoas que gostam de esportes radicais. Inclusive, se gasta muito fluido, né? E, às vezes, pode ser considerado um esporte desse como um suicida, né? Mas já vamos dar uma qualidade para que ele não seja tão suicida. Vamos falar o seguinte, que ele trouxe alguma coisa para que a gente estudasse. Porque é um camarada que está no meio de tubarões, e ele está alimentando ali. Agora, como é que deve estar essa mente dele? A mente dele deve estar tranquila, ou, como se diz na minha terra, está aperreada, né? Está ansioso. Imagina um estressado ali, o pessimista ali, naquele local. O que ia acontecer com o pessimista? Então, isso comprova na prática que os tubarões da nossa vida, se nós tivermos com equilíbrio, com tranquilidade, vem a doença e a gente vai lá no biquinho dela e neutraliza. A ciência está aí mostrando isso, né? Então, dentro dos nossos tubarões, dentro das nossas aflições, qual é a nossa postura? Pense aí numa aflição sua e qual foi o seu comportamento diante da aflição e qual foi o resultado? O seu comportamento, o resultado foi positivo para você? Se foi, ok. Mas se não foi, por que não fazer diferente? Então, por que a gente está sempre repetindo o mesmo padrão? Por que isso? Então, toda vez quando se fala de reencarnação, quando se fala das questões, dos desafios da vida, porque lembra a leitura do texto aqui? Né, do Evangelho, Fé e Caridade, falando sobre a questão reencarnatória nossa, né? Então, que nós nascemos para o progresso, para os desafios. Outro dia, um amigo meu me falou uma coisa que eu achei muito interessante, né? Ele falando assim, o seu problema se resolve com dinheiro? Se resolver com dinheiro, você não tem um problema, você tem uma despesa. Eu achei muito show isso que o nosso amigo falou. Então, você não tem um problema, você não tem um desafio, você tem uma despesa. Você tem dinheiro, vai lá, paga, resolve e pronto. Então, se é resolvível com dinheiro, então, pense que isso aí, na sua reencarnação, muito provavelmente é uma encrenca que nós estamos gerando na nossa reencarnação. O nosso mentor, lá do nosso trabalho, é um espírito chamado Dr. Erma, que leva o nome dessa casa, que é o Grupo Espírita Dr. Erma. Então, é uma amiga nossa que desencarnou com um câncer. Foi um câncer muito, muito agressivo, e ela desencarnou e foi recebida por ele no plano espiritual, e depois ela mesma veio dar a mensagem lá no Centro Espírita, um determinado dia, que alguns espíritos
conhecidos do centro geralmente vêm dar o seu depoimento da sua passagem. E aí ela falou que quando ela desencarnou, o doutor Herman foi recebê-la. E ela ficou muito feliz. E ela falando, poxa, doutor Herman, eu sofri tanto, o senhor me acompanhou. Eu estou muito agradecida pelo seu acompanhamento espiritual ao longo da minha vida. Eu sofri por demais e desencarnei por conta desse câncer. E eu estou aqui. Aí o doutor Herman virou para ela e falou, pois é, né, minha filha? Tanto sofrimento em vão. Porque não estava no seu planejamento reencarnatório esse câncer. Não estava no seu planejamento reencarnatório desencarnar por câncer. Não estava no seu planejamento reencarnatório sofrer tantos anos, nem você reencarnar agora, desencarnar agora tão jovem. Que pena. Né? E aí, quando ela foi rebobinar a vida dela, ela teve um grande amor posse. Ela queria a posse de qualquer maneira de uma pessoa, em nome do amor. Essa pessoa se negou a passar a escritura de posse, falou que não. A mágoa dela foi tão grande, tão grande, tão grande, que lesionou as células. E aí veio um câncer muito grande, que não estava no planejamento reencarnatório dela. E isso, quando nós vamos estudar tormentos voluntários, é para que a gente faça uma reflexão, analisando, olha, as aflições da minha vida são tais, tais e tais. Aí a gente rebobina elas, aonde que elas começaram? Aí a gente começa a fazer uma ideia, se aquilo ali começou por conta de uma precipitação nossa. Clarencio, no livro Nosso Lar, ele fala, toda precipitação gera desastre. Então, quando a gente se precipita a falar alguma coisa, tomar uma decisão, chutar o pau da barraca, né? Sempre que a gente faz isso, tem um desastre depois. E muitas vezes esses desastres, eles são absorvidos pelas nossas células. A ciência está aí para explicar. Né? Isso aí já está sendo explicado cientificamente, a questão das doenças sendo absorvidas pelos pensamentos. Então, quantas coisas, quantas aflições podem estar aqui agora acontecendo conosco que não estavam no nosso planejamento reencarnatório. Então, mas por que a gente fica elegendo essas aflições? Por que mesmo a gente, quando estuda tormentos voluntários, a gente fica elegendo essas aflições? Porque mesmo nós espíritas, que somos reencarnacionistas, aliás, você é reencarnacionista? Você tem certeza que você é reencarnacionista? Certeza absoluta? Mas como que você é reencarnacionista? Desta vida para trás ou desta vida para frente? Porque às vezes nós somos reencarnacionistas só daqui para trás. Sou reencarnacionista, estou com um problema com a minha filha, então no passado ela deve ter me matado, eu devo ter roubado ela e reencarnamos agora para as diferenças. Ponto. Não, gente. Para sermos reencarnacionistas, nós temos que ter um projeto de vida para a próxima reencarnação. Então, se somos reencarnacionistas, o que de fato, o que tem, que cada um de nós tem de concreto, lúcido? Eu sou reencarnacionista, na próxima eu desejo isso, isso e isso. Então, as providências agora são essas, essas e essas. Pronto. Então, se nós não agirmos dessa forma, nós temos que repensar quando nós falamos que somos reencarnacionistas. Porque a gente está sendo reencarnacionista olhando para trás. Quando, na verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só há libertação se olharmos para frente. E se formos para frente. Por isso que a Joana de Ângeles fala, nunca pense em termos apenas da atual reencarnação. E às vezes a gente fica lutando por migalhas que caem no chão e não vemos o grande pão que está em cima da mesa. E aí a gente fica se perdendo e se distraindo. E a gente se distrai muito. Então, o que a Joana de Ângeles tanto fala para a gente? Para a gente assumir o controle de nós mesmos. Assumir o controle do que a gente vê, ouve, fala, pensa. Nós não somos
algo paralelo, né? Nós não temos uma mente, nós somos o pensamento, nós somos o desejo, nós somos a vontade. E ela fala também que a gente vive como se a gente não fosse morrer. Então, a gente vive como se fosse assim, uma coisa distraidamente. E ela fala da importância de se pensar na morte. Porque para viver a reencarnação, a gente só vai viver a reencarnação se meditarmos sobre a desencarnação e sobre a morte. Qual é o oposto de morrer? Não é viver, é nascer. A gente nasce, morre, morre, nasce, morre. Viver, a gente vive sempre. Vive ao nascer e vive ao morrer, porque só há vida, e vida em abundância. Então, temos que pensar na morte, não de uma forma mórbida, de uma forma triste, finita, mas de uma forma lúcida e consciente. Por quê? Porque toda hora que der uma encrenca que a gente fala, não vou pensar só em termos dessa reencarnação. O que eu posso ver no futuro? Como é que pode ser a próxima? O passado, deixa o passado. E às vezes, nós, por sermos reencarnacionistas, queremos fazer regressão de memória, aí ficamos com dois problemas. O problema dessa vida, fazemos regressão, encontramos a causa do problema dessa vida e ficamos com dois problemas. A causa da vida passada e a continuação dessa, e a gente não consegue andar. E vamos ficando paralisados. Então, pensar na morte é fundamental. Eu trouxe aqui esse texto. Esse livro, Sob a Proteção de Deus, são de diversos espíritos, e tem um texto que se chama Treino para a Morte. Então, em maio de 94, durante um seminário, lá na Suíça, o espírito, o benfeitor espiritual, o Divaldo, estava para uma assembleia acadêmica, né, ele ia falar sobre a ciência à luz da doutrina espírita. Então, as pessoas todas eram da área de saúde e de uma área acadêmica. E o Manuel Filomeno de Miranda se apresentou e falou: Divaldo, vamos o seguinte, vamos propor uma experiência de morte com todo mundo, já que todo mundo é da área da saúde? Então, eu trouxe aqui o trecho. Eu não trouxe o texto todo, que é longo, mas é fundamental que a gente leia, mas que cada um de nós leia apreendendo e refletindo sobre cada palavra que a gente vai ler, para que pensar na morte não crie ansiedade nem depressão, apenas a realidade. Então, ele fala: a realidade da morte está, portanto, presente na vida. Ela está a qualquer momento. Ninguém morre de repente. Se eu infartar hoje, de preferência depois do seminário, para eu concluir a ideia e não dar vexame, né? Aí alguém vai falar: poxa vida, lá com 55 anos, estava lá falando, de repente morreu. Não, morri de repente. Levei 55 anos para desencarnar. Ah, o bebê nasceu 2 horas depois, desencarnou. Levou 2 horas, levou 10 dias, 5 anos, 20 anos. Nada acontece de repente. As coisas, elas vão porque nós vamos morrendo todos os dias. Agora, alguém morre fora de hora? Morre ou não morre fora de hora? Tem certeza que não morre fora de hora? Ah, não, tirando suicídio. Alguém morre fora de hora? O livro Sexo e Destino. A Marita, ela... Tem uma pergunta que Kardec faz sobre isso. Os espíritos falam que não. Mas que não se a pessoa estiver dentro do seu combinado. Né? Não está no combinado. Ó, não tá. No livro Missionários da Luz, no departamento de reencarnação, tem um rapaz que vai fazer lá ele vai receber o planejamento reencarnatório dele. Aí o mentor fala para ele o quê? Olha, você está indo com fluido e não me apareça aqui antes de 70 anos. Não me apareça, gerencie seu fluido. Então, se ele fala isso, é porque ele desce com a carga para 70 anos e pode voltar antes? Pode voltar antes. A Marita, no livro Sexo e Destino, também da série Nosso Lar, ela
é um planejamento reencarnatório. Quem aqui já leu esse livro, Sexo e Destino? E quem estudou esse livro? Porque estudar é diferente de ler. Porque quando a gente lê, a gente se prende ao romance. Quem casou, quem traiu, quem fez o quê, aonde. Quando a gente estuda, a gente fala, caramba, eu já fiz isso. E às vezes eu tenho vontade de fazer isso. Olha, se eu aconselhar alguém a fazer isso, olha a encrenca que vai dar. Isso é estudar. E aí, o Félix, que é o mentor de 2 grupos familiares, fez um planejamento reencarnatório onde 2 famílias iam resolver muitas questões afetivas e sexuais. A Marita, um belo dia, estressadíssima, saiu pelo meio da rua, ela é desarvorada, andando pelo meio da rua, não sei se foi no Flamengo ou se foi em Copacabana, andando estressada pelo meio da rua, foi atropelada. O físico não aguentou e desencarnou. E os mentores falaram, caramba, não era para ela desencarnar. Entendeu? Por quê? Porque foi um planejamento muito complexo para aquelas famílias. Aí eles falaram o seguinte, então, olha só, para aproveitar que está todo mundo reencarnado e ela saiu fora, então vamos fazer o seguinte, que ela vai reencarnar o mais rápido possível como filha da irmã, para aproveitar o grupão todo e seguir. No futuro, ela vai dar conta dessa irresponsabilidade, porque alguém saía estressado, atravessar a rua sem olhar, é irresponsabilidade. Então, no futuro, ela vai ter que dar conta dessa irresponsabilidade agora. Agora não é hora para a gente, para ela pagar, para ela se redimir, para ela ver esse questionamento da vida. Depois ela vê. Vamos ver o bolo principal. Porque é assim que mentor pensa com bom senso. Tem um outro livro chamado Juventude Interrompida. Esse livro é espetacular, é imperdível. Na Federação Espírita do Espírito Santo, lá os jovens se encontram, estudam para montar o encontro de carnaval. Então eles iam falar sobre drogas e tal. E muitos espíritos começaram a se aproximar, espíritos jovens. Então os médiuns perceberam, a Dalva é a presidente lá da federação, então eles fizeram o seguinte, vamos fazer uma reunião mediúnica para ver por que está tendo tantos jovens junto dos jovens que estão estudando, para saber o que eles querem. E aí eles falaram, nós queremos participar da montagem do estudo. Como? Narrando o nosso caso. Então eles narraram o caso deles. O que aconteceu? São 24 casos. Dos 24, só um desencarnou porque era para desencarnar jovem. 23 casos desencarnaram, não, alguns por suicídio mesmo, e outros por irresponsabilidade, por não raciocinar. E aí cada um foi contando a sua história. Então são coisas muito interessantes, coisas educativas. Um menino lá, por exemplo, né, ele fala que a reencarnação dele, ele veio, qual a missão da reencarnação dele? A mãe dele, ela engravidou na adolescência, irresponsavelmente, mas ele, espírito, tinha uma responsabilidade sobre ela. Então ele veio naquela missão de dar um suporte àquela mãe. De repente até dar um freio naquela mãe. Isso serve para a gente educar. Aí, quando ela engravida, a avó dele, a mãe da menina, às vezes o que nós fazemos? Ah, não, essa aqui é adolescente, não tem condições de criar. Deixa que eu crio e você vai aproveitar a vida. Então, invertendo os valores. Mãe é mãe. Nasceu? Vamos lá, eu vou te ajudar a criar. Então, essas ideias, elas servem de educação. Isso não é para deixar ninguém deprimido se alguém fez diferente. Ah, meu Deus, quando minha filha engravidou na adolescência, eu fiz isso, e agora? Agora vai rezar para que na próxima reencarnação você fale, olha, se acontecer de novo, agora eu sei como é que eu vou fazer. Então, essas informações não são para deixar ninguém acabrunhado, triste, eu errei, e agora? Ótimo, se programa para a próxima, porque provavelmente na próxima reencarnação haverá a mesma situação e vamos
fazer diferente, vamos aprender diferente, vamos colocar na nossa cabeça de uma forma diferente. Aí a mãe foi e liberou a filha para curtir a vida e assumiu a maternidade do neto. Vó é vó, mãe é mãe. Uma vez eu escutei o Divaldo falando num seminário, né? Porque principalmente na nossa cultura tem uma frase muito linda, né? Na casa de vó, tudo pode. Não pode, não. Não pode ser assim. Na casa da avó vai acontecer o que os pais determinarem. Né? Os pais é que têm que saber como é que vão criar a criança. Os avós vão ajudar. Agora, porque minha filha é muito estrambelhada, então você dá queixa no conselho tutelar e pega a guarda do seu neto. Mas os avós, que às vezes os pais determinam determinada alimentação, determinada conduta, e começa a quebrar as barreiras, está contribuindo para uma desarmonia familiar. Então, a gente tem que pensar nessa responsabilidade também, né? Então, aí essa avó, ela tomava remédio tranquilizante, era uma família muito estressada, então quando ela estava estressada, eu tenho que me acalmar. Aí tomava um remedinho, aí o menino, poxa, ele começou a crescer, estressado também, e aí ele também quis tomar um remedinho para ficar tranquilo, que ele percebia. Então isso é mostrando para a gente a forma de educação. Então nós precisamos ler esses casos. Se esses casos já aconteceu na sua família, não é para ficar chateada, para falar, caramba, eu não fiz certo porque eu não sabia, mas na próxima reencarnação provavelmente vai acontecer isso novamente e agora eu já vou saber como é que eu vou fazer a coisa certa. E aí sim, reprograma a conduta de educação e na próxima reencarnação, ou nesta mesmo, porque de repente tem a oportunidade de ficar com um neto em casa, de repente tem a oportunidade de trabalhar numa comunidade, e aí vai repassar o conhecimento. Olha que espetáculo, poder repassar o conhecimento, e acaba que esse menino, ele vai para as drogas, sempre com a ideia de que, desde pequenininho, alguém botava uma coisa na boca e ficava relaxado, ficava tranquilo. Então, cada um outro garoto, por exemplo, ele era muito magrinho. E a família falava, poxa, vamos botar na academia para ficar bonito, né? Porque às vezes a gente acha que a gente investe muito na beleza. A gente investe muito na cognição, muito. Às vezes eu vejo assim algumas pessoas, eu falo, e aí, a criança está na evangelização? Não está dando tempo. Por quê? Porque tem o balé, tem o inglês, tem o judô, tem a natação, tem isso e aquilo. Olha, Leon Denis fala que a maior herança que podemos deixar é a evangelização. Então, esses estudos servem para que a gente se aproprie do que significa uma reencarnação. E aí o menino vai para a academia, começa a malhar, só que ele não consegue ter músculo, aí alguém oferece para ele uma bomba, né, que aí ele toma, aí ele começa a ver que o músculo está surgindo, aí ele começa a ficar animado e tal, e vai tomando. E aí o depoimento dele, ele fala que ele ficou em casa passando mal, foi levado para o hospital, e ele falou que no hospital ele estava fora do corpo. Quando ele olhou, eu nem sabia, depois eu até fui me informar com amigos médicos, o coração explodiu. Ele falou que ele viu o coração explodir, mas explode mesmo o coração por aquela quantidade, e as pessoas não estavam percebendo. Então, assim, ele não pensava em cometer suicídio de jeito nenhum, ele só queria ficar bonito, só isso. Então, muitas vezes nós vamos gastando fluido, nós vamos antecipando a nossa morte, e a gente não se dá conta. E não se dá conta de valorizarmos o dia a dia. Valorizarmos aonde nós estamos. Por que nós nascemos no Brasil? Por que você nasceu aqui? O que você tem a ver com o Brasil? Então, para a gente entender o nosso processo reencarnatório, é isso aqui. E torna-se medida saudável e racional pensar-se sempre nela, na morte, no momento terminal, equipando-se de energias morais para o enfrentamento à libertação. Então, se morrer hoje,
né? Se agora você souber, olha, hoje, 11 horas da noite, todos nós iremos desencarnar. Quais são as suas providências? O que vem na sua mente? Qual é as nossas energias morais que farão com que a gente morra com dignidade? Morra bonito. Você vai dizer, quero morrer bonito, né? Cada morte é decorrência de cada experiência de vida. Como é que está sendo a sua? Você tem noção da sua experiência? Qual é a sua? Você conseguiria escrever em 23 linhas a sua experiência de vida? Sendo então especial e particular para cada indivíduo. Cada qual desperta com a posse da bagagem que acumulou na terra e conduziu na mente como no sentimento. O que está na sua mente e o que está no seu sentimento? Como é que esse fluxo de sentimentos, de informações, como é que eles giram em torno de você? No carnaval agora, eu fui fazer um seminário sobre suicídio e depressão para uma plateia de 11 a 14 anos de idade, que eles pediram, né? Foi muito interessante, porque eram 120 jovens, então eles pediram vários assuntos. Então, teve uma concorrência, cada sala foi num CIEP, então tinham 120 crianças, cada sala tinha um tema. Então, tinha tema sexualidade, drogas, família, né? Vários temas. E como eles pediram suicídio, aí a minha amiga falou, Berê, você vai? Eu falei, vou. Ela, e se só tiver uma criança? Eu falei, ótimo, eu vou falar só para uma criança. Mas eu vou, pode botar meu nome. Porque a gente, na hora que ia saber quem é que ia entrar e quem é que não ia. Então, teve lá uns 30, mais ou menos, de 11 a 14 anos. Vocês não têm noção das perguntas que essas crianças fizeram. Vocês não têm noção da participação. Por que esse ano o grupo preferiu fazer assim? Porque se falasse para os 120, de repente, esses 30 seriam contaminados pelos outros que não estavam interessados no assunto. E aí um começa a falar, um começa a brincar e tal. Então, o que fizeram esse ano? O que cada um queria ouvir e espalhou pelas salas. Então, cada um foi para o seu centro de interesse. Olha, vocês não têm noção do nível de pergunta. E uma criança virou para mim e falou assim, tia, uma amiga minha fala muito de morte. Aí eu falei para a minha mãe. Aí a minha mãe foi conversar com a mãe dela. Aí ela falou que isso era bobagem. Isso era coisa de menina mesmo, de menina boba. E não deu trela. E agora, tia? Agora minha mãe falou que está sem graça de falar. E agora, o que a gente faz? Falei, agora você vai falar com outras pessoas. Vai falar com o professor da menina, com o diretor da escola, com o tio, com o vizinho. E fala para sua mãe falar novamente com a mãe dela. Ah, se a mãe dela não gostar, problema da mãe dela. Mas fala para sua mãe falar. E insistindo e falando. Uma criança de 11 anos com esse nível de preocupação. E a quantidade de casos e de perguntas... Olha, sem noção. Então, os nossos jovens, as nossas crianças, estão com a percepção diferente. E, muitas vezes, nós estamos distraídos. Então, a gente tem que realmente pensar. Tem que falar sobre morte com a criança. Ah, olha, o vovô desencarnou. Virou estrelinha? Não, ninguém vira estrelinha. Ele continua espírito desencarnado. Foi para o céu? Não, não foi para o céu. Ele foi para uma colônia espiritual. Porque ele era um vovô bacana, era uma pessoa bacana. A gente fala que é bacana mesmo que não tenha sido, aí a gente fala, né? Mentiria assim pode. Aí a gente fala, porque ele foi uma pessoa muito bacana. Sabe por que ele foi bacana? Porque, olha, ele deu a oportunidade da mamãe nascer. Aí a mamãe nasceu, aí a mamãe deu a oportunidade para você nascer, meu netinho. Olha como o vovô foi bacana. Ele foi para uma colônia espiritual. Ninguém vira estrelinha. Então, nós temos que falar as coisas adequadas. Ah, porque eu vou chocar. Mais do que a televisão choca, mais do que os jogos eletrônicos chocam, precisamos botar o pé no chão, numa educação de verdade.
para que aquele espírito já começa a ser liberto já dessas coisas, ao invés de a gente ficar embotando aquele serzinho que está chegando, né? Lá no abrigo, as crianças sabem que eu adoro falar sobre morte, né? Aí, às vezes, quando chega a doação de gibi, aí tem lá a turma do penadinho, que só fala sobre morte. Aí ela vem, tia, aqui tem um monte de coisa que a senhora gosta desse negócio de morte. Eu me dá isso aqui, ó, me dá isso aqui, vamos ler, ó, entendeu? Ela dispensa os objetos, os recursos amoedados e títulos, os valores materiais que ficaram e agora se tornam motivos de lutas da usura, de animosidades e rixas cruéis. Gente, olha só, está encarnado, todo mundo vai desencarnar. Tem uma canetinha de ouro, já diz para quem vai ficar. Não deixa as pessoas ficarem brigando depois. Faz um testamento. Eu tenho uma amiga minha juíza que ela fala que se as pessoas pensassem na morte e deixassem tudo escrito, evitaria tantos conflitos, que esses conflitos vão dar reflexo lá no mundo espiritual. Claro que vai dar. Deixa escrito. Olha, eu tenho só um anelzinho aqui, então esse anelzinho vai para minha filha. Aqui vai para o fulano, vai para o ciclano. Deixa escrito, porque evita e vai se arrepender depois. Vai ficar vendo uma confusão danada, então evita. Aí a pessoa fala, não quero falar testamento não, para não agorar. Aí isola. Como se... E você vai deixar, vai evitar de morrer? Pelo menos morre com organização, não morre desorganizado. Porque morrer vai, de qualquer maneira. Então morre de forma... Deixa os documentos arrumados. Eu tenho tudo, eu tenho a pastinha da morte. Olha só, o meu velório, está tudo certinho lá. Eu tenho meu amigo especial que eu quero que faça prece. Eu sei que ele gosta demais de mim, então eu quero que ele faça prece. Por quê? Porque na hora da prece dele, eu tenho certeza que ele vai carrear os pensamentos ali, vai me favorecer. Eu tenho algumas músicas que eu pedi para botar, porque se eu estiver perturbadinha e eu escutar, eu fazer, meu Deus do céu, fui eu que pedi, aí eu vou me acalmar. Tem que deixar os bens que eu tenho, está tudo lá escrito, o que vai fazer, o que não vai, para onde vai, está tudo. Se eu morrer, tem lá, a pastinha da morte, toda florida, rosinha, a pessoa vai pegar todos os documentos ali. Então a gente tem que facilitar. Aí morre, aí o filho não sabe onde é que está o documento, não sabe a senha do banco, é uma confusão danada. Gente, só tem 60 dias para entrar, para abrir inventário, senão paga multa. Entendeu? E as pessoas têm que saber sobre isso, têm que conversar sobre isso. Por que não vai conversar sobre isso? Quando vai nascer, a gente muda a casa inteira, reforma a casa inteira para botar um berço, para botar isso e aquilo, e ele vai voltar para lá. Então, quando a gente pensa sobre a morte, vai fazer com que a gente facilite tudo da nossa vida. As doenças, tudo. Fui diagnosticada com câncer. Ai, meu Deus, será que estava no meu planejamento reencarnatório? Aí olha, e não estava. Não estava, corre atrás, porque reverte. Outro dia eu vi numa orientação espiritual muito interessante. Chegou uma pessoa que ela tem uma ferida na perna que não consegue fechar, né? Mas há muitos anos, foi a muitos médicos, mas é uma coisa horrorosa. E aí a orientação espiritual, né, o benfeitor espiritual falou, olha, isso foi a mágoa que escorreu daqui e foi parar lá na perna. Então, enquanto não resolver a mágoa, aquela mágoa está ali, estagnada, né? Daqui, escorreu para lá. E não era para ter aquela ferida. Então, quando a gente pensa sobre isso e que vem uma doença, que vem uma perda financeira, que vem a morte de um ente querido, porque, então eu não vou sofrer com a morte? Sofra, chore, sinta saudades, pense no falecido. Isso faz parte das emoções. Agora, se fizermos isso com critério, nós vamos... o arrastamento do sofrimento é que não vamos ter. Então, a verdadeira posse permanece com seu cultivador, que deixa de ser aquele que tem para tornar-se o que é. Então, o que você acha que tem e o que você acha que você é? Se você não tivesse o que tem, quem você seria? Porque às vezes as questões financeiras servem para isso.
Ó, você não está entendendo quem você é, não? Só o que você tem? Então, fala o seguinte, me dá tudo que você tem, e agora, quem é você? Porque a vida pergunta, quem é você? Aí a gente está, não sei, não sabe. Então, fala o seguinte, me dá o que você tem, e agora me diz o que você é. É só para isso. As perdas financeiras, elas servem só para isto. Entendeu isso? Volta tudo. Aí vem, as coisas vêm novamente, só serve pra... Eu fiquei 1 mês no Japão, o ano passado. E eu fiquei com uma pessoa, uma japonesa, que ela fala muito bem o português, porque lá no Japão, quando você faz turismo, você tem, obrigatoriamente, você tem que dominar uma língua latina, né? E ela optou pelo português, porque o marido dela trabalha numa empresa que tem aqui no Brasil. Ela veio no Brasil só a passeio uma vez. Então, foi muito, muito interessante, porque ela esperou a minha chegada para eu ir num templo com ela, que era o templo mais importante, porque lá tem 2 religiões dominantes, o shintoísmo e o budismo. Por via das dúvidas, todo mundo são as 2 religiões, porque se uma der errado, a outra dá certo, e eles pensam mais ou menos assim. Então, lá tem um templo que é muito, muito, muito importante e que as pessoas vão lá uma vez por ano para tirar sua sorte. E aí eu fui lá com ela. Quando eu cheguei lá, era um ritual que, meu Deus, gente, olha, e tudo igual, né? Mas gente pra caramba. E o ritual. Aí eu falei, e um calor danado. Só que, poxa, eu tinha que respeitar, né? Então eu fui lá. E aí era o seguinte, era uma caixinha como se fosse um paliteiro. Tem um ritual de você mexer, aí você tira um palitinho. O palitinho tem um número. Aí você vai em outro lugar, no outro ritual, aí tem uma parede, assim, e o pé direito lá, e tudo é muito alto, né? Deve ter assim, uns 5 metros, uns 5 andares, mais ou menos, o pé direito do templo. Era uma coisa. E aí tinha uma parede cheia de gavetinhas com um número correspondente ao número do palitinho. Aí você ia lá na gavetinha, abria a gavetinha e pegava a sorte, né? Éramos 3 pessoas. 2 pegaram a boa sorte. A minha, adivinha qual foi? A má sorte. Não, se fosse a morte, para mim está ótimo. Aí, má sorte, né? Tinham 10 itens. Gente, olha só. Pense numa desgraça. Estava na minha lista. Pensa aí. Morte de ente querido, estava na minha lista. Doença fulminante, estava na minha lista. Olha só, tinha assim, muita tensão num triângulo amoroso. Se eu não estou traindo, alguém está traindo, né? Eu sou casada, eu recebo, olha, muita tensão no triângulo amoroso. Eu sei que não sou eu. Então, imagina se eu fosse ciumenta. Imagina se eu fosse uma pessoa depressiva, se eu fosse supersticiosa. E sabe o que estava escrito? A última? Em hipótese alguma, faça viagem. Olha só, eu trouxe, porque está escrito em japonês e em inglês embaixo, né? Eu trouxe. Aliás, eu trouxe não. Aí quando ela viu, ela ficou desesperada, porque ela se sentiu responsável por aquilo. Aí ela falou assim, Berê, olha só, tem um jeito. No outro salão, a gente pode pedir para Buda interceder. Eu falei, gente, por que Buda não intercedeu na mente desse louco que escreveu isso? Não, porque olha só, quem escreveu aquilo ali foi um ser humano e uma pessoa insana, depressiva, querendo ver a desgraça alheia. Só pode. Sabe? Eu falei, por que ele não intercedeu nesse louco? Porque se eu sou uma pessoa... Imagina se eu sou uma pessoa depressiva. Se eu tivesse com problemas no casamento. Imagina se eu fosse supersticiosa. Eu ia paralisar. Por isso que tem tanto... Eu acho que... Não sei, mas talvez seja por isso que tem tanto suicídio naquele lugar. Porque se você pega um negócio desse, gente, já com o nome de má sorte... Aí eu falei, deixa pra lá, não precisa não. Ela, não, vou. Quando eu fui na outra sala, o ritual, eu falei, mas não vou não. Não vou. Aí eu falei assim, não vou, porque você tinha que fazer um ritual, dobrar de uma determinada maneira, dar um nó específico num determinado local para Buda ler e interceder. Eu falei, não vou. E estava quente, eu falei, olha, eu vou comprar um sorvete e vou ficar lá fora. E ela se sentiu tão responsável, ela ficou tão mal, que ela foi fazer o ritual no meu lugar. Eu falei, então você vai.
Aí, só que eu fiquei sem meu papel, mas eu queria o papel porque eu queria mostrar na aula que eu dou. Aí eu fui lá na gavetinha e peguei mais 2 papéis. Ela quase que entrou em desespero. Aí ela, o que você está fazendo? Eu falei, não, porque eu dou aula e eu queria mostrar isso. Ela ficou assim. Eu falei, olha só, Ayako, você fica tranquila porque eu sou espírita. Eu acho que eu não tenho merecimento para que todas as 10 desgraças aconteçam numa única reencarnação. Porque, olha só, eu estou com 55 anos, gente. Se tudo aquilo acontecer daqui para frente, eu desencarno assim com o Dr. Erma. Porque serão tantos transtornos, né, que vem trazendo, primeiro que eu acho que eu nem tenho capacidade. E se eu tivesse capacidade de absorver tudo aquilo, significa que eu já estou num nível muito bacana. Então, se eu estiver num nível muito bacana e isso acontecer, eu vou amar, porque numa reencarnação só eu vou dar um salto, beleza. Entendeu? E eu expliquei isso para ela, fica tranquila, porque se acontecer comigo, vai acontecer maravilhosamente bem. Está sendo gravado, né? Então, no intervalo que não tiver gravado, eu vou falar uma brincadeirinha que eu fiz, que eu pensei na hora. Então, o que acontece? Ser espírita, pensar na morte, é você receber isso, ou até receber a própria verdade mesmo, de uma orientação espiritual. Olha, vai acontecer uma morte na família, está aí na sua programação reencarnatória uma doença, ter um filho com problemas de saúde, com problemas mentais, e você falar assim, ok, vou me organizar para isso. Vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas como é que eu vou me organizar? Eu vou procurar ajuda aqui, ajuda ali, vou me fortalecer ali, vou fazer isso, aquilo, e vida que segue, pensando em quê? Na próxima reencarnação. Pronto. Esta é a verdade que vai libertar a gente dos apegos às nossas desgraças pessoais. Porque tem pessoas que morrem de diagnóstico. Elas não morrem da doença. Elas morrem do diagnóstico. Ia ter uma doença para ela aprender. O diagnóstico é tão forte que ela morre. Pô, morreu de quê? De diagnóstico. Não foi da doença, não. Porque não estava no planejamento desencarnar com aquela doença, mas sim com um aprendizado que aquela doença veio trazer. Então, falando assim, dá a impressão de uma frieza, mas isso, na verdade, é inteligência. É isso que eles estão falando aqui para a gente. Essa avaliação é automática, rápida ou prolongada, conforme os comprometimentos morais de cada ser. Na hora que morreu também, não adianta. E olha só, querer enganar, porque é automático, rápido, conforme os comprometimentos morais de cada ser. Na hora H, não adianta, porque não tem jeitinho no mundo espiritual. É necessário pensar-se na morte enquanto se está no corpo. Fazer-se uma análise de como se encontra e qual seria o seu estado emocional ao despertar, caso a mesma lhe chegasse nesse momento. Então, como é que você acha que você despertaria? Como é que você está convivendo com a sua reencarnação, caso você desencarnasse hoje? Como a Joana de Ângeles fala que muito do choro no velório é mais baseado no que a pessoa deixou de fazer do que a saudade propriamente dita. É mais baseado na culpa do que na saudade. Então, essas informações são importantíssimas. Um grande amigo meu, ele desencarnou em fevereiro do ano passado, de uma forma muito trágica, né? Ele foi baleado. O filho dele fez uma postagem no Face que eu achei uma coisa incrível. O filho dele falou da alegria dele, do filho, no dia que o pai foi assassinado, né, 5 horas da tarde, naquele dia, ele ter tido a vontade e ter realizado a vontade de abrir uma brecha na agenda, ter ido no trabalho do pai, almoçar com o pai e falar para o pai que amava ele. Ele falou que essa felicidade foi tão grande, que a morte propriamente dita, ele passou. Mas essa alegria dele, ele fala, caramba, que ainda bem, porque quantas vezes ele teve essa vontade, e a vontade, de repente,
Sai. Isso para desabrochar em nós esse sentimento. Quantas vezes a gente pensa num amigo, numa tia chata, em alguém assim que a gente fala, vou ligar e tal, vou falar para o meu amigo que eu gosto dele, e de repente aquilo ali vai. Aí o fulano morre, aí a gente fica lá chorando. A gente não sabe nem porquê, mas lá no inconsciente está sobre isso. Valeriam a pena os apegos exorbitantes a pessoas e às coisas? O apego a pessoas, né? A posse de filho, de neto, esses amores são importantes. Mas o amor, quando se fala assim, uma vez a gente fez um estudo muito grande, e aí, qual é o maior amor que existe no planeta Terra? Aí, unanimidade é o amor de mãe. Mas, tem certeza? Né? Porque quando desencarna o filho, ou então a própria mãe fala o quê? Esse amor é eterno, para sempre, transempre, né? Aquela coisa assim de mãe. Vem cá, e os teus filhos das outras reencarnações? Onde é que eles estão? Por que não se reconhece esses filhos? E se esse filho agora, que é o amado para sempre, se na próxima ele vier como filho da empregada, será que você vai reconhecer? Se ele vier como um sobrinho, será que você vai reconhecer? Ou será que esse amor é mais baseado no meu, ele é minha, ou no espírito que está ali como um filho? Porque quando a gente ama verdadeiramente espírito para espírito, onde quer que esteja, se reconhece. Quando o amor é na posse, olha só, eu amo muito, muito, muito meu filho. Aí na próxima reencarnação ele está em outro lugar, é outro, aí a gente fica preso aqui no meu. Por isso que Jesus fala o quê? Quem são minha mãe e meus irmãos? Amar ao próximo. Quem é meu próximo? Qualquer um. Agora, no nosso estágio, ainda é necessário essa maternidade, essa paternidade, para despertar em nós, mesmo sendo através do egoísmo, da posse, do amor, mas já desperta o amor. Mas a gente tem que rever isso, porque se a gente se preocupar só com o meu filho, eu não me preocupar com o filho do vizinho, vai dar encrenca, claro que vai dar encrenca. Né? Você vai lá, envolve teu filho, você vê que o filho da vizinha está dando problema, mas uma amiga minha, ela pegou a maconha na mochila da filha. E aí ela veio falar comigo, eu falei assim, o que você fez? Fui perguntar a ela. Aí eu falei assim, peraí. E ela garantiu para você que não era dela, era de uma amiga. Ela foi. Eu falei, todos falam isso. E o que você fez? Você falou para a mãe da amiga? Não. Por quê? Porque ela falou para eu não falar, senão ela ia ficar mal na escola, isso e aquilo. Eu falei, vem cá, e se fosse o contrário, você ia gostar? Que não falassem para você que a sua filha estava assim? Então, ela quis proteger a filha, a popularidade da filha, a amizade da filha, mas não pensou na filha do outro. Claro que em algum momento isso vai dar uma encrenca. Claro. Então, a gente tem que... Que maravilha o amor de filho, ótimo. Mas como é que eu vejo as outras crianças? Como é que eu vejo as outras famílias? Porque, de repente, aquela lá da próxima vez vai vir para cá, né? Para poder vivenciar essa questão. As disputas por heranças perturbadoras e complicadas que ficarão por terras e propriedades que passarão de mãos, e o cultivo do amor próprio ferido, das vaidades enganosas, dos ódios angustiantes, dos caprichos pessoais, das exigências extravagantes, das dores desnecessárias que o egoísmo e o orgulho ocasionam. Ver-se-á com essas reflexões que há muito acúmulo de entulho a que se dá valor descabido nos depósitos dos interesses pessoais da existência terrestre. Isso aqui a gente tem que botar na geladeira. Fazer um imã e botar na geladeira. Joana de Anjos, a benfeitora, o Divaldo falou outro dia, que ela disse que se nós pensássemos em Deus com a mesma frequência que a gente pensa em comida, a gente estava muito bem. Então, pensei em comida, vou na geladeira, aí lê essa frasezinha aqui, faz uma reflexão, come só a metade, dou a outra metade, pensa em Deus, aí faz um pacote só de evolução. É necessário um treino moral para libertar-se do que não se pode conduzir, doando-se, transferindo-se com alegria para outrem ou deixando-se sem saudades nem amargura
todas as coisas. Uma reflexão diária sobre a morte ajuda a partida de todos que, inevitavelmente, viajarão para o país de sua origem, de onde volverão de retorno ao mundo, no futuro, em algemas ou inteiramente livres para a preparação da sua plenitude. Então, somos reencarnacionistas? Somos. Na próxima reencarnação, o que você acha? Vem com algemas ou vem livre? O que nós estamos fazendo efetivamente para a próxima reencarnação, já que somos reencarnacionistas? Então, o que nós estamos agindo, atuando, respondendo, conversando com a vida agora, na próxima, vai nos fazer inteiramente livres ou algemados a este passado que é esta daqui? Esta é presente. Na próxima reencarnação, nós vamos estar presos a essas daqui, algemados, tendo que fazer regressão de memória para chegar aqui e ver essa confusão toda? Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso. Vamos pensar no intervalo, depois a gente continua.